Boa noite a todos, eu sou Mestra Rovena, do terceiro raio rosa da grande fraternidade branca. Vim vos falar sobre amar a si mesmo. Nós fomos ensinados, todos vocês, seres humanos, que é vaidade, orgulho, egoísmo, amar a si mesmo desde crianças. Sempre é colocado que primeiro os outros e depois você. Isso não é verdade. Não temos que colocar o outro em primeiro lugar, porque o ser que nós temos mais responsabilidade somos nós mesmos. Uma vez que nós ainda não ascensionamos. Quando falo nós, estou falando de vocês. Claro, devemos ser altruístas, amorosos com nossos irmãos. Mas não devemos esquecer de nós mesmos, uma vez que eternamente conviveremos conosco. Vemos que as pessoas se abandonam, se largam, ficam dependentes de outras pessoas, familiares, amigos, cônjuges, e muitas vezes quando os perdem, ou para a morte ou para a própria vida em si que os separa, muitos perdem a vontade de viver. Temos que compreender que Deus colocou a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo, a nossa mente em primeiro lugar para nós. Isso não é ser egoísta. Quem se ama realmente não é egoísta. Muito pelo contrário, ele é muito amoroso, muito querido com todos, porque se ama, se respeita, sabe os seus limites, sabe até onde pode ir. Geralmente a pessoa que se ama jamais perde a paciência ou é grosso, porque sabe falar não sem precisar ser bruto. Fala não porque não quer fazer, porque não se sente à vontade, mas respeita o outro, por isso não é bruto. Nós fomos ensinados, vocês aí na Terra, a crerem que o próximo é o mais importante, a crerem que o outro tem que estar em primeiro lugar. Todos aqueles que creem que o outro deve estar em primeiro lugar acabam ficando com muita raiva, porque o outro não satisfaz os seus desejos ou não retorna todos suas ânsias que você colocou no outro, os seus mimos, os seus caprichos, e acabam ficando com raiva. Porque ninguém consegue amar o próximo se não amar a si mesmo primeiro. Ninguém consegue ter um amor a quem ainda não conhece se não se conhecer primeiro, se respeitar. Não é possível isso. Nós vemos no reino animal o quanto os seres animais, eles se amam. Na sua inconsciência, eles se amam. Eles fazem o que gostam e cuidam, de certa forma, de si próprios. Por isso que foi colocado
pelas religiões, pela família, pelas escolas, de que o outro em primeiro lugar e depois você em último, é inútil para a sua evolução. Uma vez que como podemos colocarmos em último lugar, e se ainda não sabemos quem somos, não sabemos a nos amar, Deus, quando encaminha um ser evoluído à Terra, e esse tem a missão de ajudar os outros, nós percebemos que eles são espíritos e se amam. Se às vezes doam a sua vida para o próximo, isso é porque já se conhecem, já se amam e fazem isso em extensão do seu amor por si mesmo, por seu amor por Deus em si. O espírito de todos é perfeito, inigualável. São como pedras preciosas, únicas. Então, toda vez que você se denigre de alguma forma, você está denigrindo o seu espírito, o seu ser de luz, o seu ser real, interno, que é pura luz, puro amor. Por isso sempre as pessoas que se denigrem são infelizes, porque elas estão maculando a imagem divina que há dentro de si. Se você se odeia, se você se critica, se você se agride, você está agredindo a Deus, porque você é Deus. Pensem nisso. Isso foi palavra do próprio Jesus que falou: vós sois deuses, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Se Ele, a autoridade divina, esteve sobre a terra, falou isso, quem são vocês para contradizer? Quem são vocês para se odiarem, não aceitarem a si próprios, se machucarem o seu corpo e seu espírito? Pensem bem, todos merecem tudo o que há de melhor. Se vocês erraram em vidas passadas ou nessa própria existência, é por pura falta de amor e ignorância. Vocês não têm que se odiar por isso. Muito pelo contrário, têm que se perdoar e continuar. Só quem se perdoa consegue perdoar o vosso próximo. Nós não conseguimos perdoar o outro se não conseguimos perdoar a nós mesmos. Por isso, o que você tenha que fazer para o outro, primeiro, faça para você. De forma alguma isso é orgulho, vaidade, egoísmo. Porque vós fostes criados, como dizem, pela imagem e semelhança de Deus. Isso quer dizer, pela imagem e semelhança do Espírito de Deus. Porque Deus não é uma pessoa, um ser humano de forma humana. Então, os atributos, as qualidades que Deus tem, vocês também têm. Por isso falam a imagem e semelhança de Deus.
E se vocês são tudo isso, como que podem se condenar, se odiar, se retalhar, se diminuir, se agredir ou tirar a sua própria vida? Se vós sois a luz do mundo, como dizia Jesus, cada ser é uma luz neste mundo. Qualquer ser humano que falte, essa luz diminui. Portanto, deixe brilhar a sua luz. Ame-se como você é. Se você tem defeitos, assuma-os, perceba-os, observe-os e tente ver aonde e por que esses defeitos surgem, aparecem, e como eles aparecem e por que eles aparecem. A maioria dos defeitos do ser humano vem da falta de amor por si mesmo. Porque a falta de amor gera medo, e o medo gera todo tipo de defeitos. Tudo que uma pessoa faz é porque tem medo de sofrer, de perder. E a pessoa que tem medo é a pessoa que não se ama, a pessoa que não se acha merecedora, a pessoa que crê que vai faltar em sua vida o que é necessário para ela sobreviver. Por isso, acreditem que vós sois a luz do mundo. Acreditem que vocês podem fazer o que Jesus fez e muito mais, como ele dizia. Acreditem que vós sois deuses. Cada ser tem um espírito perfeito e imaculado, como se fosse uma pedra preciosa. Só que essa pedra preciosa está muitas vezes escondida num grande rochedo ou gruta. E é preciso que essas camadas sejam retiradas para que o brilho dessa pedra preciosa venha à tona. E toda essa camada, esse rochedo, é o ego. E se você se amar, se observar, o ego passa a se deteriorar, a se desmanchar e começa a aparecer você, a sua essência, a sua pedra preciosa. Portanto, não dê vazão aos seus momentos de raiva a si mesmo, ou de pena, ou de ser vítima, mártir. Não pense no passado, nas pessoas que te feriram, nas coisas ruins que te aconteceram. Isso é passado, não existe mais. Já foi. O que você tem é o presente. Perceba o presente, o que você tem em mãos. Você tem muitas coisas ótimas, maravilhosas em suas mãos. Utiliza-os para o seu bem primeiro e depois para o seu irmão. Porque se você não se fizer bem primeiro, o bem que fará a seu irmão não será verdadeiro. E se você fizer bem a si mesmo,
automaticamente fará bem a teu irmão. Pense bem, não tenha medo do futuro, não tema um amanhã pior. Acredite, Deus te ama, e se você se amar, você verá as soluções para os problemas e a vida irá fluir, porque Deus tem um caminho, a saída para todos os problemas, mas para você enxergar é preciso se amar. Então pare de falar do passado, pare de pensar no futuro, fique no aqui e agora. Preste atenção em seu redor, quantas coisas lindas que existem. Tudo que você tem em sua vida, tudo que o mundo dá em disposição a você de graça, tudo que há na natureza de belo, toda a arte, toda a música, todo o canto, todas as flores, tudo que há sem exceção para ninguém. Procure notar como a vida é bela e rica. A vida não é mesquinha. Mesquinhos são os homens que não se amam. Mas muitos têm dúvidas, porque vêm pessoas que agora muitos falam que são corruptas, que roubam dos outros em quantidade enormes para si mesmos. Mas isso não é amor a si próprio, porque eles aviltam o seu espírito, eles maculam o seu ser puro para que possam ter coisas. Isso é medo do futuro. A ganância nada mais é que um vazio enorme interior. Por isso, aquele que é ganancioso e retira dos outros, ele está completamente desesperado, aterrorizado com seu vazio interior. Não misture as coisas. Aprenda a olhar as coisas com um olhar real, sublime. Quando falo de amar a si mesmo, de doar a si as melhores coisas, é tudo no limite do necessário para a sua vida, porque o Espírito sabe até onde chegar, até onde ter. Quem tem muito a mais, quem precisa de tanto, são aqueles que não se amam, que estão vazios. Por isso, meus queridos, amar-se é amar o próximo, é amar a Deus, é cuidar de si mesmo com zelo e sabedoria, é saber entender que o seu ser é iluminado já. Simplesmente você ainda não se encontrou. Todos os seres humanos já são iluminados. Só precisam acordar para isso. Todos estão dormindo, mas já tem a luz cósmica dentro de si. Não é algo que terão que conquistar, já tem. Só precisam descobrir dentro de si mesmos. Então, procure olhar para si, para o que gosta, o que não gosta, e ver o que te faz bem ou não. Ame a si mesmo.
Respeite. Tire suas crenças do passado que te fizeram sofrer. Sejam crenças advindas de seus pais, da sua família. Sejam crenças advindas de seus companheiros. Sejam crenças advindas da igreja, da escola, de qualquer lugar em que você aprendeu coisas que não te fazem bem, crenças que te prejudicam. E abre sua mente para um novo paradigma, para o mundo das possibilidades que nunca acabam, pela grandeza do amor de Deus em nossas vidas. Tenha consciência que você se amando, você será uma pessoa bem melhor. E se cada um se amar, este mundo será bem melhor. Tenham consciência da importância da autovalorização, como ser nem melhor nem pior, simplesmente como um ser único e divino. Que a bem-aventurança possa recair sobre vocês, auxiliando-os a meditar sobre minhas palavras, e que todos os mestres, arcanjos e Elohims, todos os seres cósmicos de luz possam vos ensinar a amar-se para poderem amar seus semelhantes. Que assim seja.